Agora sim, né? Agora sim, sim. Ah, para você aparece que está gravando. Aparece. Ah, tá. Então, que bom que você verificou. Apareceu aqui a palavrinha recorde. Aí me faz lembrar, lembra aquela época que colocava filme numa máquina para tirar fotos? Sim. Então, eu e minha esposa fizemos uma viagem e eu comprei um rolo de filme, aquele de 36 fotos. Coloquei na minha máquina, né? Rodei um pouco, tá? Aí eu estou clicando, tirando as fotos. Quando a gente depois da viagem, levei as fotos para revelar e descobri que o filme não rodou. Acontecia isso comigo também. Então, aquelas fotos só tem aqui agora. Só na memória. Só na memória. Bom, mas nós estamos gravando agora. Vamos falar. Estava falando para Patrícia, Carla, que nós fizemos aquele estudo, né, de todas aquelas aulas. Uma foi sobre a nova aliança, Sim. certo? E o que nós aprendemos? Que a antiga aliança foi até onde? Antiga aliança. A antiga aliança foi e morreu aonde? Na cruz de Cristo. Está lembrado, Carla? Que diz que foi encerrada na cruz. E então a nova aliança, Jesus, o mediador da nova aliança, né, o testador da nova aliança, vem da cruz para cá. Né? Que o testamento só começa a valer quando? Com a morte do testador. Você teve essa aula? Não. Não pegou essa da nova aliança? Eu não peguei não, professor. Essa não. Tá. Então você vai ter que voltar, acho que é a 7ª, se não me engano. Vê lá no YouTube e vê se você A nova... pode ver de novo. Onde diz a nova aliança. Acho que eu até fiz em 2 dias. Porque é uma aula um pouco demorada. Então, a velha aliança foi até a cruz de Cristo. Eu não lembro se eu tive. De repente eu tive, mas eu vou dar uma olhada lá que eu vou ver. Tudo bem. Então, da cruz para cá, nós estamos na nova aliança. Então, tudo que está no Velho Testamento não é para a gente seguir hoje. Né? Aquelas leis do sacrifício de animais, aquelas leis dos sacerdotes, até aquelas leis do dízimo. Na nova aliança de Cristo, é de Cristo para cá, né? Da morte de Cristo para cá. Então, o que nós vamos ler agora, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, é como deve ser na nova aliança. Tá? E até nós vamos reparar que aqui nem fala em dízimo. Usa a palavra graça, usa a palavra oferta. Até se nós estivéssemos... Não, eu acho que eu posso escrever aqui. O que vamos fazer? Vocês vão ler. Enquanto vocês estão lendo, nessa folha que está em branco, eu vou escrevendo algumas palavras que para mim são chaves. Enquanto vocês estão lendo, vocês também vão pensando, qual é a palavra-chave nesse versículo? Qual é a palavra que chama a minha atenção? E depois vamos tentar reparar. Deixa eu pegar só uma caneta. Ninguém vem mais hoje, né, Patrícia? Só nós, né? Pois é, cara. A Sônia está suspeita. O Michel e o Gabriel, não sei, a Eliana também. Mas vamos nós. Então, vamos fazer o seguinte. Eu sei que vocês duas têm Bíblias bem diferentes, mas dá para acompanhar, não dá? Dá. Então, vamos assim. Você lê, Patrícia, na sua, 8 do 1 ao 7. E depois a Carla pode ler do 8 ao 15. 2 Coríntios 9, né? 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vamos imaginar que essa folha é a Grécia. A Grécia não é um quadrado, né? Mas a parte sul da Grécia é onde ficava a cidade de Corinto. Tá? E essa parte norte
tinha a cidade de Filipos e de Tessalônica, e essa parte norte era chamada de Macedônia. Então, quando fala aqui do versículo 1, as igrejas da Macedônia, está falando sobre a igreja em Filipos, a igreja em Tessalônica, né? E Corinto já é outra, é do mesmo país, né? Mesma região, mas como se fosse o estado do Rio, né? Nós estamos aqui no Rio e aqui em cima vamos imaginar que tem o quê? 3 Rios ou Petrópolis, alguma coisa assim, né? Tá bom? Então pode ler, Patrícia. Posso ler? Tá. Agora, irmãos, queremos contar-lhes o que Deus, em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza, e o resultado foi uma generosidade transbordante. Eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso. E posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Eles não suplicaram que levássemos o dinheiro, a fim de poderem participar da alegria de ajudar os santos. Eles fizeram além das nossas expectativas, porque a primeira atitude deles foi entregarem-se ao Senhor e depois a nós, para quaisquer ordens que Deus lhes pudesse dar por nosso intermédio. E ficaram tão entusiasmados com isso que insistimos com Tito, que, primeiramente, já havia incentivado vocês a contribuir, que os visitasse e animasse a completar sua participação nesse ministério da contribuição. Vocês têm se destacado em tantos sentidos, na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no amor por nós. Eu desejo agora que também se destaquem no espírito de contribuir com alegria. Versículo 8. Uhum. Até o 8? Não, você vai ler do 8 ao 15 agora. Do 8 ao 15? Isso. Não lhes Não, a estou... Carla. Agora é a Carla. Sim. Do 8 ao 15. Ok. Não digo isto com quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também um comprometimento, segundo que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós, opressão, mas para igualdade neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Muito bem. Então, eu vou mostrar o que eu escrevi. Não sei se vocês repararam o que eu reparei. Deixa eu ver se dá para ler, Patrícia, o que eu escrevi. Dá rica generosidade, iniciativa própria, privilégio da assistência, contribuir, graça, amor, contribuir com alegria, pela sua pobreza nos fez ricos, segundo o que tem, igualdade. Então, o que nós estamos vendo até agora sobre o que Deus deseja e o que os irmãos fizeram, que chama sua atenção nessa parte? O que me chamou a atenção também foi a vontade própria, né? Aqui na minha Bíblia, tá? Eles deram não somente aquilo que podiam dar,
mas muito mais do que isso. E posso testemunhar que assim fizeram de vontade própria. Uhum. E você, Carla, o que chamou a sua atenção? O que me chamou a atenção foi a mais para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supre a falta dos outros. Uhum. Então, né? Vamos imaginar, né? Eu fico desempregado e vocês duas podem me ajudar enquanto estou desempregado. Mas talvez ano que vem a Patrícia vai ficar desempregada. E aí nós podemos ajudar a Patrícia. Quem sabe lá na frente a Carla vai ficar doente e nós podemos ajudar a Carla. É mais ou menos assim, né? Quando se fala em igualdade, dependendo da situação, eu lembro muito bem, na época que nós chegamos no Brasil, que foi nos anos 80. Professor, só uma Sim, pergunta. Eu perdi porque o meu telefone entrou uma ligação. tá bom, sem problema. Aí eu cortei a ligação, mas aí eu perdi alguma coisa. Deixa eu só Tá voltar bom, aqui. tudo bem. Graças a Deus pela tecnologia, nem sempre funciona, mas cada um na sua casa e a gente está se vendo, né? É verdade. É, Uma bênção. é bem bênção. Vários dias os irmãos oraram nessa pandemia, falaram, puxa, a pandemia veio justamente na época da tecnologia, que pelo menos ajuda um pouco. Graças a Deus. Com certeza. É verdade. Imagina se a gente não tivesse isso aqui, né? Essa tecnologia agora. Então, eu estava falando, Carla, né? Só dando um exemplo. Vamos imaginar que eu fico desempregado, né? E vocês duas estão trabalhando, então vocês teriam como me ajudar. Mas se ano que vem eu já estou trabalhando e a Patrícia fica desempregada, nós podemos ajudar a Patrícia e assim sucessivamente, né? Eu ia dizer que quando nós chegamos no Brasil, nos anos 80, meu cunhado, né, casado com a irmã da minha esposa, ele ganhava muito dinheiro e ele ajudou a gente na nossa missão aqui. Mas ele mal sabia que alguns anos depois, a empresa, que ele era dono da empresa, uma pequena empresa, ele perdeu tudo. E, né? Então, ele precisou de ajuda. Eu nunca iria imaginar que ele tinha tanto dinheiro numa certa época, ficou precisando. Mas é o que fala dessa parte da igualdade, né? Uma pessoa ajuda a outra, um irmão ajuda o outro. Então, vamos prosseguir. Agora, Patrícia, você pode ler o restante do capítulo 8, do 16 ao 24, e depois você, Carla, pode ler 9, 1 ao 5. E daí a gente vai parar de novo. Tá? Tá, vamos lá. Sou grato a Deus por ele ter dado a Tito o mesmo interesse profundo por vocês que eu tenho. É com prazer que ele está seguindo minha sugestão de visitá-los de novo. E eu acho que ele teria ido por iniciativa própria, porque está muito entusiasmado para vê-los. Com ele, estamos enviando outro irmão bem conhecido e que é muito elogiado em todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. De fato, esse homem foi eleito pelas igrejas para viajar em nossa companhia, a fim de levar a oferta a Jerusalém. Isso honrará o Senhor e mostrará nossa disposição em ajudar-nos mutuamente. Viajando juntos, nós nos guardaremos de qualquer suspeita, pois queremos evitar que alguém encontre falta no modo pelo qual estamos lidando com essa oferta generosa. Deus sabe que somos honestos, mas eu desejo que todas as pessoas também tenham a mesma impressão. E estou enviando ainda outro irmão que nós sabemos por experiência que é um servo de Cristo fervoroso. Ele está particularmente interessado enquanto aguarda essa viagem, porque eu lhe
contei a respeito do entusiasmo de vocês em ajudar. Quanto a Tito, digam que ele é meu companheiro e meu auxiliar na ajuda que lhes dou. E podem também dizer que os outros 2 irmãos representam as igrejas daqui e que são admiráveis exemplos daqueles que pertencem a Cristo. Assim, eu lhes peço que mostrem amor para com esses homens diante das demais igrejas e façam por eles tudo quanto eu alardeara publicamente que vocês fariam. Capítulo 9, do 1 ao 5. Ok. Quanto à admiração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que Arcaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Minutinho, Mas Carlos. enviei... Eu esqueci de falar. Então, quando eu estava falando que a Grécia é assim, essa parte do norte é Macedônia, a parte sul, onde fica Corinto, é chamada de Acaia. Então, Acaia são os irmãos de Corinto. Tá? Continua. Pode? Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebidos, não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisas necessárias exortar esses irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Tá, como bênção e não como avareza. A minha fala oferta generosa e não como algo dado com avareza. Então, eu escrevi essas palavras aqui, é mais do final do 8 que a Patrícia leu. Pode ler de novo, Patrícia? Só pode abaixar um pouco. Sim. Só dessa linha para baixo. Tá. Oferta generosa, entusiasmo em ajudar, prova do amor e prontidão. Uhum. Então, de novo, tem a ver com essa parte de algo que vem do interior da pessoa, né? E para mim essa é a maior diferença, que não é uma coisa imposta, mas é algo voluntário, né? Que vem, como justamente diz aqui, né? Prova do amor. Então, Patrícia pode ler agora do 9, 6 ao 11, e Carla pode fechar, então, do 9, 12 até o 15. Lembrem-se, porém, disto. Se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também em abundância para darem prazerosamente aos outros. Como dizem as Escrituras, o homem piedoso dá generosamente aos pobres, as boas obras dele permanecerão para sempre. Porque Deus que dá a semente para o lavrador plantar e mais tarde boa produção para colher e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da justiça. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. E quando nós levarmos sua oferta àqueles que as necessitam,
a sua generosidade resultem em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Agora, do 12 ao 15. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelência e graça de Deus que vem em vós, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelência graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Muito bem. A minha termina, graças a Deus por seu dom indescritível. Então, inefável, indescritível, quer dizer, não tem palavras para descrever. Como está na sua, Patrícia, 15? A minha está. Graças a Deus pela sua dádiva maravilhosa. Uma dádiva que não podemos descrever com palavras. Isso, aí já explicou bem, né? Uma graça que não podemos, ou dádiva que não podemos descrever com palavras. Inefável, quer dizer, não tem como falar. Indescritível, não tem como descrever. Tá. A minha fala dom, a sua fala o que? Dádiva? A minha fala dádiva também. Tá. Então, escrevi mais essas palavras aqui, Patrícia. Pode ler? Conforme determinou no coração, prazerosamente, generosamente, gratidão e louvor a Deus, serviço, necessidades, dom, dádiva. Então, Carla, quer comentar mais sobre o que nós vimos até agora e nossa oferta a Deus? Não, porque é bem claro, né? Quando fala, essa parte é bem clara, né? Então, o que é claro? Se você estivesse falando para alguém, o que você diria para essa pessoa? O que você aprendeu hoje? O que eu falaria, porque muitas das pessoas, às vezes, têm esse problema com dízimos e ofertas, né? Quando toca nesse assunto, tem uma barreira e tem uma outra visão. E nós não temos essa visão, né? Porque o que nós ofertamos, ou seja, de dízimo ou oferta, não só na casa do Senhor, mas nós também fazer com o nosso próximo à nossa volta, né? Porque o Senhor se agrada disso. Não necessariamente é só dar na casa do Senhor, mas sim aquele que está necessitado. E às vezes está perto de mim, não está lá dentro do templo, né? E isso para mim fica claro quando fala dessa parte de ofertar aí do dízimo, né? E quando eu o abençoo de todo o meu coração, e não com avareza, não assim, eu vou dar isso, mas vai faltar no meu orçamento, vai faltar aqui. Se eu dou de todo o meu coração, o Senhor recebe isso e eu terei abundância. Não que eu vou fazer porque eu espero ter, não, eu faço de coração e o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades aqui na terra. Muito bem. E você, Patrícia? Eu acho assim muito esclarecedor essa parte, né? Porque eu costumo sempre dizer que em Hebreus que eu me libertei das outras doutrinas. Eu me libertei ali em relação a sacrifícios, inclusive da questão da obrigação, né, do dízimo, porque aqui está falando, né, no versículo 5 do 8, eu quero que ela seja verdadeiramente uma oferta generosa e não que pareça que foi dada por obrigação. Deus não se agrada. Quantas vezes eu pensava assim, tem que dar o dízimo. Esse pensamento é horrível, sabe? Hoje eu percebo que eu não estava agradando a Deus, porque eu estava fazendo por obrigação, e era realmente uma obrigação. E Deus não se agrada disso. E aí, quando você faz por amor, né, por vontade própria, aí sim Deus se agrada. Por que Jesus se agradou
da oferta daquela viúva pobrezinha lá, que diante de todos, ela foi a que deu menos. Mas ela deu tudo que ela tinha e ela fez com todo o coração, com todo o amor. E os outros deram muitas contribuições, mas fizeram para se aparecer, para dizer que podiam, né, para mostrar suas posses. E ela fez diferente. Então, eu tiro desse estudo mais uma confirmação, graças a Deus, que eu tive um bom entendimento sobre isso. Desde lá de Hebreus, quando eu comecei a estudar Hebreus sozinha, e aquilo foi tão, assim, perturbador na minha mente, que eu pensava, meu Deus, será que eu estou pensando certo? Será que eu estou me levantando contra o servo do Senhor, meu Deus? Mas está muito claro, inclusive sobre o dízimo, né, que fala lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 7, que fala sobre Melquisedeque. Quando Abraão ele deu aquela oferta, que foi uns 10%, para Melquisedeque, ele fez em gratidão. Ele deu aquilo não porque ninguém mandou. E a partir daquilo ali é que criaram essa instituição do dízimo, né? Pelo meu entendimento que eu tive naquele estudo ali. Então, hoje eu estou muito tranquila quanto a isso, e é como a Carla falou, não é só dentro da igreja você ofertar, é você ver o seu irmão necessitado, e se você pode colaborar financeiramente, eu acho que é nosso dever, né, como cristão. O irmão está precisando de uma ajuda, o irmão ficou desempregado, e eu, graças a Deus, tenho aqui, vamos colaborar, né? Esse é o sentido. Muito bem. Eu achei muito interessante, não só nessa passagem, né, mas praticamente qualquer capítulo da Bíblia que a gente lê, quando a gente vê uma palavra que se repete mais de uma vez, que você vê ali que então que o Espírito Santo está mostrando o ensino é esse, né? O principal é isso daí. Então eu vejo aqui essa palavra generosidade aparecendo, né? Várias vezes, oferta, entusiasmo, prontidão, graça, amor. Então a gente vê que é realmente algo que vem de dentro, né? Que é algo espontâneo e não uma coisa obrigada. Sim, Carla? Inclusive, até porque quando nós fazemos uma coisa boa para o próximo, né? Não precisamos nem falar nada, porque é algo que só fez tão de coração que eu não preciso alardear para as pessoas. Quando eu vou alardear, eu quero estar me mostrando, né? Sim. Que eu fiz um bem e quero ganhar aplausos. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso abençoar a pessoa e ninguém precisa saber, mas o Senhor está sabendo. E o Senhor está sabendo e nós ficamos satisfeitos, né? Eu acho que é isso que agrada o coração de Deus, é isso, né? Abençoar alguém e não precisa ninguém ficar falando, eu abençoei, eu fiz isso. Usamos dessa forma, nós queremos a glória para nós, e a glória não é para nós. Sim. Até eu acho que eu nunca assisti pessoalmente, mas já me falaram muitas vezes sobre locais em que fazem tipo leilão ao contrário, né? Quem pode dar 5.000, vem aqui na frente. Aí dá 5.000. Quem pode dar 2.000, vem aqui, né? Quem pode dar 1.000, vem aqui. Mas aquela pessoa que está levantando, está indo lá, está aparecendo, né? Não é para ser assim. E aí, quando chega quem pode dar R$10, R$5, R$2... Quem dá R$10 vai lá todo triste, porque ela tem os R$10 em cima. Aí os outros que estão dando 5, 10 mil, se acham que são muito mais importantes daquela que está dando 10 reais. Ou até R$1, né? E não é, né? Talvez ela vai agradar até muito mais do que os outros. Deus não faz acepção de pessoas, né? E essa atitude mostra isso, uma acepção de pessoas é bem, bem triste. Uma coisa muito bonita também que está aqui, no capítulo 9, versículo 11, que diz, né? E quando nós levarmos suas ofertas àqueles que as necessitam, a sua generosidade resulte em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Quer dizer, a gente vê aí algumas grandes igrejas, né? Inclusive aqui eu fiz parte por muitos anos, que não há essa entrega das contribuições dos fiéis para os pobres. O dinheiro arrecadado vai para quem? Para o bolso das pessoas ali, entendeu? Deles mesmo, e vão ficando cada vez mais ricos,
E o próprio povo, as próprias pessoas que ofertam ali, muitas das vezes estão bem, bem necessitadas. Muita gente necessitada ali dentro da igreja e que ninguém olha e faz assim, olha, hoje tem um irmão, não precisa falar o nome, tem um irmão, eu nunca vi isso, nunca aconteceu isso. Olha, hoje temos aqui um irmão que está precisando pagar o seu aluguel, quem aqui pode ajudar a inteirar para pagar o aluguel? Nunca houve isso na igreja que eu fiz parte. E eu já vi isso em outras igrejas. Já vi que as pessoas, o pastor reúne as pessoas e falam. Então, assim, eu acho que isso seria o correto, como está aqui, né? Na palavra de Deus. Você vê que os servos ali estavam levando o dinheiro para alguma comunidade. Não é Até isso, irmão? aqui o contexto, Patrícia, naquela época, estamos falando sobre o povo da Grécia aqui, né? Em Corinto e Macedônia, estavam fazendo uma oferta ali que naquela época, né, não tinha Bradesco nem Itaú, então iriam levar em mãos o dinheiro a Jerusalém, porque lá estava passando por uma fome, né? Então havia uma necessidade lá, pessoas precisando de dinheiro para sobreviver. Até Paulo fala, acho que não é aqui, mas em outro lugar, que era justo, porque o evangelho saiu lá de Jerusalém, né, de Israel, e foi para esses outros países. Agora, quem recebeu a bênção do evangelho está tendo a oportunidade de uma certa forma, devolver, né, fazendo uma oferta material para beneficiar os irmãos daquele local de onde saiu a palavra, mas ajudando porque havia essa necessidade por causa da fome, né? Uma coisa momentânea que estava passando, aí também de novo aquela ideia de igualdade, né? De repente, futuramente, as coisas poderiam se inverter, mas naquela época havia uma necessidade. Lá, como aqui, né? Vamos imaginar, tem uma seca no Nordeste, então quem está no Sudeste pode ajudar o Nordeste. Ou se tem um lugar onde houve um enchente, ou coisas assim, né? E o senhor vê... Não pode falar, Patrícia. Não, que eu ia só fazer um comentário, porque muitas vezes eu via isso. Quando é para se pregar, sobre oferta, nunca era usado o Novo Testamento. Era sempre usado o Velho Testamento. Malaquias 3:10, ou então qualquer outro livro que falasse de algum sacrifício, tipo o sacrifício de Gideão, o sacrifício de Abraão, né? Sempre era pregado dessa forma. Então, é complicado demais. Eu não gosto de ficar falando muito porque dá a impressão que eu estou só metendo malha, mas o Velho Testamento era pregado para essas coisas, para oferta, para pedir oferta e fazer sacrifício e dízimos. Sim. Carla? A nossa já é um pouco diferente, né? Da fala do Novo. É sempre passado, é muito claro as coisas na nossa igreja onde nós congregamos, né? Nós já estamos lá há muito tempo, não saímos de lá para outra. Desde quando aceitamos Jesus, nós não nascemos num lar evangélico, mas quando aceitamos Jesus, estamos lá até hoje. Então, é aquilo que o senhor falou em outras aulas, nós temos que saber onde estamos e quem, porque nós temos a palavra, né? Muitas das vezes, tem pessoas que só vê o que o pastor fala, né? E não, né? Faz isso, oferta aquilo. Não é isso, né? A palavra de Deus não é dessa forma, né? Então, lá não que da ciência que faz, mas nós vemos claramente o que está se fazendo. Temos missão, temos uma criança, Carlota, alguma coisa assim, que é lá da África, que é ajudada, né? Que tem muita necessidade. Então, tem uma oferta especial sempre que é dirigida para essa criança, que é uma segunda criança agora. Tem as ofertas na própria pandemia, né? Porque muitas pessoas ficaram desempregadas, não tinham sustento. Então, se criou cestas básicas para abençoar essas pessoas, porque tinha muitas pessoas que
que não tinha. Como até o nosso pastor também ligava para nós, para saber se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa. E nesse momento nós realmente não precisamos, nós conseguimos passar bem com aquilo que tínhamos. Mas também o que eu tinha e o meu marido, nós também dividíamos para ajudar na cesta básica de outras pessoas. Então, assim, é bem claro. Então, essa forma do dízimo de oferta devida aonde eu congrego, que é bem franco, as coisas é bem clara. Então, para nós, a gente sabe administrar bem essa coisa, porque nós vemos realmente para onde está indo, está surgindo, como funciona. E a gente é bem feliz em congregar nessa casa, né? Estamos aí Que até bom. hoje. Fico feliz. Eu não sei se eu contei essa história para vocês, me perdoem se eu contei. É uma história que eu escutei, mas eu acho que ajuda muito a entender a diferença entre a lei, a velha aliança, e a nova aliança. Eu acredito que alguém inventou essa história, que não seja uma história real, mas a história é sobre uma irmã casada, frequentando a igreja, né, uma serva de Cristo, mas que ela era casada com um homem do mundo. Ele era muito duro, muito rígido. Não sei se vocês vão lembrar. Eu já contei essa história? Eu não ouvi essa história, Acho que não. Então, tá bom. Acho que não. Então, ela só ficava em casa, tomava conta do lar. E ele trabalhava fora. Então, todo dia, ela levantava cedo, antes do marido até, foi para a cozinha, preparar o café da manhã, colocava tudo na mesa. Ele ia lá para a mesa para tomar café. E na hora que estava tomando café, pegou um caderno e ele foi anotando todas as tarefas, tudo que ela deveria fazer naquele dia, né? De limpar a casa, lavar o banheiro, fazer as compras. E todo dia, então, ele saía, ela tinha aquelas tarefas para cumprir. Ele era muito duro mesmo. E a vida foi andando, os anos foram se passando, e ele sempre com muitas regras, né, muitas exigências para a esposa, e ela servindo a Cristo, fiel ao marido também. E chegou uma certa época que ele adoeceu e chegou a falecer, e foi um momento difícil. E lá na igreja, ela tinha outro irmão que também perdeu a esposa, e os dois se conheceram e se gostaram e acabaram casando. Então, ela está no segundo casamento, agora casada com um irmão em Cristo. E esse segundo marido, totalmente diferente do primeiro. Muito amoroso, muito carinhoso, né? Não era de fazer nenhuma exigência. E um dia, ela estava arrumando a casa, puxou uma gaveta, e no fundo da gaveta ela encontrou um caderno do primeiro marido. Ela foi folheando e olhando e lendo lá, né? Passar a roupa, não sei, lavar a louça. A minha esposa está aqui falando. Tudo aquilo lá. E ela começou a dar um sorriso, porque ela percebeu que ela estava fazendo essas coisas pelo segundo marido. Ela tinha maior prazer em lavar a camisa dele, passar a camisa dele, ela preparava um almoço bem gostoso para ele, mas sem aquela exigência do primeiro marido. Estava fazendo com prazer, não por obrigação. Exatamente. Então, Carla, eu vejo essa diferença entre uma obrigação de dar o dízimo e uma oferta generosa, voluntária, né, que vem do coração. Que eu penso que quem segue 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 9, vai dar até mais do que 10%. Mas não porque tem alguém mandando, mas sim porque é um prazer, né? Cristo me deu tudo e eu posso ajudar, eu quero ajudar. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Aqui em casa, nas nossas orações, eu e meu marido, né? Que nada é nosso. Tudo é do Senhor. Ele que nos permite usar. Uhum. Até, Carla, eu gosto muito de uma palavra que tem na Bíblia, provavelmente na Bíblia da Patrícia não tem, mas acho que na sua tem, mordomo. Já viu essa palavra, mordomo?
Sim, mordomo... eu fiz o curso. Eu e meu marido, nós fizemos o curso de finança. Ah, então. CRAU, eu não sei se o senhor conhece o CRAU, o curso CRAU. Não. Curso CRAU. Nós fizemos o curso de finança até para dar curso de finança na igreja, para ensinar os irmãos a lidar com suas finanças, porque as pessoas não sabem. Sim. Não sabem. Como nós também não sabíamos. E quando nós fizemos esse curso, também baseado na palavra. Sim. Qual é o nome que se dá? É o CRAU. CRAU. CRAU, depois só pesquisa. Tá bom. Esse curso que nós fizemos, o nosso pastor nos indicou, eu e meu marido, mais alguns outros casais, até para poder passar esse curso na igreja. Sim. E esse curso falava que nós somos mordomos do Senhor. Nada é nosso. Isso. Administradores, né? Essa palavra ficou bem forte para a gente. Às vezes, quando nós vamos comprar alguma coisa, a gente ora, né? A gente fala, Senhor, o Senhor está de acordo? O Senhor aprova essa compra? Porque às vezes a gente quer comprar as coisas por intuito. Vou comprar porque o dinheiro é meu, faço o que eu quero. E não é assim. E isso nós aprendemos muito. Então, a gente sempre fala, Senhor, o Senhor está de acordo? É da sua vontade? O Senhor permite que nós vamos ter? E acaba fluindo de uma maneira que não vem ser um gasto que vai ultrapassar ou que vamos ficar apertado. E agradecemos e falamos, Senhor, tudo é seu. E aqui em casa a gente sempre fala aqui ao meu marido, Senhor, nada aqui é nosso, o Senhor só nos permite usar. Sim. E isso, já que o Senhor nos permite usar, nós temos que usar com sabedoria, nossa saúde, cuidar da nossa saúde, que a nossa saúde é do Senhor, e por aí vai. Isso. Porque até tudo vai ficar, né? Ninguém leva nada. Verdade. Exatamente. Depois, e na semana passada, da aula que o senhor falou, mais fogueira, mais coisa para queimar, eu fico aí pensando. Não, olha, foi uma coisa assim, nós moramos de aluguel, né? Nós damos graças a Deus que moramos de aluguel. Esse é o nosso segundo apartamento, né? Que nós viemos para cá antes da pandemia, que fez 1 ano, agora dia 7. E é o mesmo dono do nosso apartamento antigo, é o mesmo desse, que nos trouxe para cá, que é muito melhor. Um aluguel acessível. E às vezes as pessoas sempre falam, mas por que vocês não compram o apartamento de vocês? Com o dinheiro que vocês já pagaram aluguel, já era para ter um apartamento. E tem um apartamento no prédio. E a gente olhava, né? Eu olhava assim, Senhor, se for da sua vontade, vai ser meu. Se não for esse, então vai ser esse. Mas às vezes eu paro e falo assim, Senhor, para que eu vou comprar um apartamento? Vai ficar tudo aqui? Aí, sabe, aquilo ficou no meu coração desde a semana passada. Eu falei assim, eu quero comprar um apartamento. Aí comecei um monte de corretor ligando aqui do prédio também, que está bem acessível daqui do prédio, está num valor bem legal. Aí eu falei assim, se vai ficar tudo aqui, eu vou comprar um apartamento daqui, Senhor. Aí eu falei assim, meu marido, não vamos pensar em comprar. Se for da vontade, o apartamento vai vir. Se não for, vamos continuar no nosso aqui. Mas ficou bem forte o que o senhor falou semana passada. É verdade. É um bom se exemplo, você parar para pensar, né? Eu vou fazer um investimento grande que vai ficar. Vai ser destruído, vai acabar. Depois fica. Então, acho que paramos por aqui hoje. Fica, então, acho que para vocês duas o convite para fazer a aula de quinta-feira. Seria? Sim, eu vou participar quinta-feira. Vai ser desse mesmo jeitinho, só mandando o link? Na realidade... Tem que colocar a Carla no grupo. Eu posso colocar você, Carla, no grupo da igreja, se você... acho que seria mais prático, que eu sempre coloco tudo da igreja lá, você vai ver outras coisas também, mas esse grupo de quinta-feira é o link como esse daqui, né? Nós estamos, eu não sei se vai dar para vocês, né? Depois de amanhã, que tem a aula toda semana.